Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Você pode participar do nosso programa através do nosso site www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Nessa semana a gente vai falar de representação feminina na Câmara Legislativa do DF. E para isso a gente está aqui com a deputada Luzia de Paula. Seja muito bem-vinda, deputada, ao nosso programa. Luzia de Paula, ela está em Brasília há mais de 40 anos. Ao longo dos 30 anos fundou na Ceilândia um conjunto de creches que hoje atenderam mais de 1.000 crianças. Nessas creches os meninos têm um atendimento diferenciado de 5 refeições diárias, tem um atendimento psicossocial e ajuda a formar uma sociedade um pouco mais justa e equilibrada, respeitando principalmente os princípios éticos da família, da educação e formando cidadãos de bem. Pois bem, deputada, mais uma vez agradeço a presença da senhora e queria saber como que é essa representação feminina na Câmara Legislativa. Hoje, de 24 deputados, apenas 5 são mulheres, né? Não atingiu aí nem o total de 25%. Então eu queria saber como que é isso para a gente, numa sociedade que aqui no Distrito Federal, por exemplo, segundo o IBGE, que lançou a pesquisa agora 1º de abril do ano passado, ou foi 1º de maio, mostrando que há 51,85% de mulheres no Distrito Federal. E não tem esse equilíbrio na representação da Câmara, né? É um prazer estar aqui com vocês e já agradeço a oportunidade de tratar do assunto. Infelizmente, nós ainda temos essa deficiência. E isso mostra o quanto é difícil o ingresso da mulher na política. E nós temos que fazer uma grande avaliação. Acho que a sociedade como um todo, ela tem que começar a discutir. A mulher, no decorrer da sua história, da história da humanidade, ela teve que lutar muito para ir ocupando espaços de poder. E hoje, no legislativo, executivo, nós temos nitidamente a clareza que ainda não avançamos muito. E esse não avanço, nós podemos elencar várias razões. É mais difícil porque a mulher, ela tem na sua constituição, no seu próprio, o seu próprio ser mulher, algumas coisas que deixam ela em desvantagem. Primeiro, a maioria das mulheres, nós temos hoje, nós somos a maioria da população, mas a maioria dessa população, ela está nas camadas mais humildes, nas camadas pobres, onde as dificuldades são imensas, onde essa mulher, ela tem N situações que ela tem que assumir. Hoje, a maioria são chefes de famílias, onde cria os seus filhos, da maioria das vezes, sozinhas. E aí tem jornadas imensas, nós não diríamos nem dupla jornada, né? Muito mais que dupla. Tem que cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar do trabalho e muitas vezes ainda cuidar de outras questões que os problemas da sociedade. A política no Brasil é bem masculina mesmo, né? Apesar de ter algumas mulheres no parlamento, mas o parlamento ainda é masculino, as discussões são masculinas, as mulheres ficam sub. Se você vai numa discussão onde se trata das questões sociais, da educação, você tem um número significativo de mulheres. Mas se você vai numa outra discussão, onde trata da política, onde trata do destino da sociedade, dos municípios, do país, aí você vai ter os meninos em maior quantidade, você vai ter mais homens.
É verdade. A senhora falou aí que para as mulheres conquistarem esse espaço foi necessário muita luta, a queima dos sutiãs ali. A gente está chegando aí próximo ao 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e as mulheres estão se organizando, estão querendo fazer ações para esse dia, para reivindicar contra a política que está aí, contra a corrupção que está aí e contra toda essa situação. Aqui no Distrito Federal não poderia ser diferente. A gente vê a organização de muitos sindicatos, muitas confederações e movimentos sociais específicos de mulheres. Alguma coisa que a senhora poderia dizer para a gente que está sendo feito nesse momento para tentar resgatar um pouco dessa diferenciação que tem entre homens e mulheres? Como que o governo do DF está vendo isso? E na Câmara Legislativa, há algum empoderamento em especial para as mulheres aqui? Nós temos hoje uma pulsação muito grande, né? Os movimentos sociais, na grande maioria, estão aí organizados por mulheres. E dentro da Câmara, nós temos, como você mesmo colocou, nós somos 5 apenas. E tem sempre muitas discussões, e agora está se planejando alguns movimentos, como audiências públicas, como seminários dentro da Câmara, justamente para estar discutindo essas ações. Então, há muitas discussões, não só a nível de Câmara Legislativa, mas a nível de Câmara também, a nível do Executivo. Nós temos dentro do governo a Subsecretaria da Mulher, né, que vem fazendo grandes discussões e uma grande preocupação com a mulher na política e a mulher no contexto atual da conjuntura real que nós temos na sociedade, né? Que cada dia que passa avança, mas nós temos encontrado muitas dificuldades até pelas estruturas de poder que ainda são muito, nós poderíamos dizer que ainda estão muito atrasadas, né? Elas ainda estão nos tempos de senzalas, onde o negro era excluído e era apenas para trabalhar e para exercer uma função de subserviência ao seu senhor. E não que as mulheres têm essa subserviência, mas ainda é difícil. E está aí, é muito claro isso, não é preciso nem a gente estar dando muitos dados, nem falar muito do assunto, porque é uma coisa tão clara e tão evidente que quando você vê uma Câmara Legislativa que ela tem 24 lugares e apenas 5 mulheres, alguma coisa está errada. E esse errado ainda é a questão cultural. É verdade. Eu conversava com o professor Alessandro Costa, aí ele falava do mínimo do sexo diferente para concorrer às eleições. Hoje o mínimo é 30% do sexo diferente, seja de homem ou mulheres. Mas só para concorrer ainda não é o suficiente. Teria que criar jurisdição para que esses 30% fosse de posse, que fosse eleita o 30%. Mais ou menos nessa forma, para que as mulheres se empoderassem e os homens vissem um pouco mais a necessidade de ter mulheres no poder. A senhora, agora há pouco, falou aí em relação à subserviência das mulheres. A gente não tem nenhuma secretaria, né? Uma subsecretaria de mulheres. Mas, deputada, eu queria ver com a senhora o seguinte: no Brasil hoje, no Brasil não, em todo o mundo existe uma certa repulsa com relação à política. As pessoas não querem mais conversar sobre política, não querem saber de política. Se a senhora for fazer, não, eu quero fazer uma reunião na Ceilândia, que é a base da senhora, aí as pessoas vão falar, não, vai falar de política, eu não quero saber. A gente viu esse recado aí nas urnas, nas eleições de 2016. Muitas pessoas deixaram de votar, muitas pessoas votaram em branco e muitas pessoas votaram nulo. Em alguns lugares, principalmente São Paulo, uma grande capital, somando os votos de quem não foi às urnas, brancos e nulos, a quantidade foi maior que o número de votos que elegeu
o Dória, em São Paulo. A gente vê esse recado notório das pessoas com essa repulsa à política. Em relação aqui no Distrito Federal, não poderia ser diferente. Não tivemos eleições em 2016, não vimos esse recado. O nosso recado foi relativo a 2014. 2018, as pessoas querem se manifestar, chamando as pessoas para irem às ruas, contra a corrupção, contra isso. Todo dia a gente vê um político sendo preso. O que a Câmara Legislativa tem feito em relação a tudo isso? A essa repulsa a levar o debate político para a sociedade, seja escola, academia, para a sociedade civil em geral. Como é que a gente pode ver o que a Câmara Legislativa está fazendo em relação a isso, para que as pessoas não tenham essa repulsa à política e queiram estar mais representadas através de políticos na CLDF? A Câmara tem trabalhado bastante dentro da sua programação, dentro da sua liturgia, com as audiências públicas, com as discussões. A Câmara é uma casa aberta, mas ela não está distanciada do contexto normal, da conjuntura de todo o país, né? Então, tem muitas dificuldades. As CPIs estão instaladas justamente para buscar descortinar, esclarecer a questão das corrupções, dos erros que vem sendo cometido nas estruturas do Distrito Federal. Mas só isso não basta, né? Nós sabemos realmente que nós temos uma população, uma sociedade hoje descrente. Nós temos aí grandes crises, né? Nós temos essa crise, a crise econômica que tem causado ao Brasil muitos problemas, e isso chega ao Distrito Federal. Nós temos uma crise política também, que retrata justamente nessa situação, que é a situação e hoje, esse câncer que é a corrupção. Mas nós temos uma crise que, se ela não for trabalhada, nenhuma dessas outras serão vencidas, que é a crise ética, a crise moral. E a crise ética e moral, ela está, sim, nas estruturas de poder, mas ela está também dentro da sociedade. E eu costumo sempre dizer, nós temos que ter muito cuidado, porque onde há corrupto é porque teve corruptor. E se tem corruptor, é porque as estruturas da sociedade, elas também estão apodrecidas. E nós temos que fazer um trabalho muito profundo para trabalhar também a sociedade. Porque se nós não trabalharmos a sociedade como um todo, jamais nós vamos vencer esses monstros que vêm destruindo as nações, que vêm destruindo a sociedade e vêm deixando essa soma de descrença, essa soma de falta de coragem de enfrentar. Não é fácil enfrentar monstros. A palavra já está colocada, é monstro. Mas é preciso se arrumar, né? É preciso se organizar, a sociedade, é preciso ter força de participação e compreensão, porque não adianta só falar de corrupção a nível macro se você não levar a todas as estruturas da sociedade o que é corrupção. Então, como eu disse de início, né, a pior crise que a sociedade moderna, a sociedade atual está vivendo é a moral e ética. É verdade. Deputada, a sua base é praticamente na Ceilândia, né? A senhora fez uma emenda à lei orgânica que destina 3/10 da receita tributária do DF para o Fundo dos Direitos da Criança, né, e do Adolescente. E isso, em números práticos, aumenta 45 vezes os recursos destinados à proteção da infância, né? Que passou de menos de 1 milhão para 45 milhões. A senhora vê na criança, porque hoje a gente vê a educação formada da seguinte forma: o filho do pobre passa o tempo todo estudando na escola pública.
Aí, quando chega a idade de ir para a faculdade, ele vai ter que batalhar por um financiamento da faculdade ou tentar se apertar e pagar uma faculdade privada mais barato. Enquanto o filho do rico passa toda a infância, o ensino médio, o ensino fundamental, numa escola particular que dá melhores condições dele ir entrar numa faculdade pública. É o que acontece aqui na UNB. Hoje a gente tem cotas para universidades universidades públicas, oriundos de alunos da rede pública. Mas a senhora investe muito na criança, dando uma educação de qualidade. Isso é um projeto especial da senhora, a senhora tem se dedicado a isso com muito afinco, a gente percebe. Então a senhora quer preparar as crianças do Distrito Federal, as crianças daqui, para que tenha uma melhor competitividade nas universidades públicas. É mais ou menos isso daí, ou a senhora quer um pouco empoderar a mulher, dando condições para que ela participe mais das atividades, ela consiga trabalhar e se desenvolver um pouco melhor como profissional e como mulher? Como é que a gente pode entender esse tipo de política que a senhora vem trabalhando ao longo da sua vida? É tudo isso. Eu moro em Ceilândia há 42 anos e não seria diferente se a minha base política não fosse Ceilândia. Claro que nós somos deputados pelo Distrito Federal, mas nós temos que fazer também o papel de vereador. E se não fizer, fica um vácuo. E quando nós pensamos muito na criança, porque nós sabemos que é a base da sociedade, é o presente, não é futuro, né? Nós tivemos por muito tempo um jargão que dizia: criança é futuro desse país. Não, criança é o presente desse país. Se você não cuidar das crianças, com certeza você vai ter um mundo problemático, um mundo sem condições de ter uma estrutura que realmente venha a ser interessante para a sociedade. E quando nós entramos com a emenda à lei orgânica, pensando em investimentos, porque quando se fala que a criança é importante, mas de repente o próprio fundo da criança não tinha recursos para nada, né? Então você está trabalhando uma incoerência. Aí foi quando nós fomos trabalhar essa questão de empoderar o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. E tivemos a felicidade de alcançar, a Câmara Legislativa alcançou esse momento e hoje se dá a condição da própria Secretaria da Criança ter uma condição de trabalho, porque até então ela não tinha, né, essa condição, nem tinha condição o Conselho da Criança e do Adolescente de estar empoderando as entidades civis que têm como princípio e objetivo cuidar ou estar ao lado da criança e do adolescente. Então, para nós, com essa emenda, nós tivemos a oportunidade de ver algumas mudanças, é tudo muito novo, e tudo que é novo há uma dificuldade, muitas vezes até de entendimento, de aplicação de recursos, e nós temos um problema muito sério, tanto no executivo. Eu costumo dizer o seguinte: o pessoal fica muito atrás das mesas e não vai na ponta ver o que está acontecendo. E com isso a burocracia é muito grande e muitas vezes impede até de gastar recursos que estão disponíveis para resolver problemas pontuais e simples, que são problemas de acolhimento e de cuidado com a educação das nossas crianças. Mas isso, com o tempo, vai se adequando e vai se resolvendo. E quanto à questão também da mãe, da mulher, se ela não tiver um acolhimento, se ela não tiver apoio, se ela não tiver parceria, nós não vamos avançar. E nós vamos continuar nesse estágio que nós estamos. Nós temos uma lei que garante 30%, mas a grande verdade, e aí eu gostaria de pontuar aqui, quando chega a época das eleições, os partidos saem jogando laço para buscar mulheres para completar a cota. Agora, por que disso?
Nós temos, isso é uma questão que tem que fazer um questionamento e a gente fazer um apelo aos homens, que faça também um pensamento e uma discussão sobre isso, né? Então, há uma desigualdade aí, até de pensamento, de discussão, de empoderamento. Dá-se a impressão que essa disputa é uma disputa também de ego. E o ego masculino, ele sempre está saindo à frente, ele sempre está deixando de lado o discurso. E quando nós vamos ver na prática, nós percebemos que há um distanciamento. Então, a partir do momento que a mulher ela tem uma condição de ter uma escola de qualidade, de ter creche para os seus filhos mais novos, de ter oportunidade de ter os seus filhos adolescentes acolhidos, de ter a oportunidade de ter o seu filho na juventude com seus estudos concluídos e podendo disputar com igualdade os vestibulares, os concursos, ela vai estar empoderada e vai ter condição de sair e estar na política para dar a sua contribuição. Que eu tenho consciência absoluta que nós temos contribuído e muito para a mudança dos paradigmas dessa sociedade. E a sociedade, sem essa contribuição feminina, ela seria mais engessada, mais dura, mais bruta. Por quê? Porque nós sabemos que o fato de ser homem, e a cultura impôs isso, não deveria ser, mas está aí. E a realidade não sou eu que estou falando, é uma questão real. É mais engessado, é mais rígido, é mais dirigido, eu diria assim, o pensamento masculino. Por quê? Porque vem de uma questão cultural. Não estou dizendo aqui que os homens são machistas, que eles são culpados, mas é uma cultura que nós temos. Deputada, a senhora falava agora há pouco dos deputados saírem dos gabinetes, irem conhecer as suas bases, conhecer a necessidade das políticas públicas. Isso é algo que a gente defende muito no programa. O nosso programa é algo que a gente precisa de participação política. O nosso objetivo maior é transformar a nossa democracia, que é apenas representativa, numa democracia participativa e bem efetiva, que as pessoas participem. Essa questão do deputado, do parlamentar sair do gabinete, sair do ar-condicionado e ir até a base, conhecer o que as pessoas estão precisando. Eu vejo que a senhora tem feito isso muito, a senhora tem participado de ações, principalmente no Sol Nascente. O Sol Nascente está mudando essa característica, está deixando de ser uma das maiores favelas para ser um bairro gostoso de se viver. A senhora tem trabalhado, destinado emenda para investimento em infraestrutura, em esgoto, coleta de lixo e construção de creches e escolas dentro do Sol Nascente. O Sol Nascente está deixando de ser uma favela para ser uma cidade, um bairro e um local bom de se viver. Isso a gente percebe essa necessidade dos deputados, dos parlamentares saírem dos gabinetes, irem ver como é que está vendo a sua base, conhecer de perto, para que esse conhecimento transforme em políticas públicas. Porque uma política pública aqui no Lago Norte é diferente de uma política pública para Ceilândia, para o Guará, para Taguatinga. E isso é muito bom a gente ver parlamentares comprometidos com a senhora, queria parabenizar por isso. E eu queria que a senhora falasse um pouco, deputada, sobre os projetos que a senhora tem feito para a sustentabilidade. Agora há pouco a gente conversava, a senhora falava de um piso específico para os condomínios que virou lei, piso esse que absorve a água e não apenas deixa a água deslizar e cair num outro local. Como é que é isso aí? Como é que a senhora vê isso para Brasília nesse momento? Nós estamos vivendo um momento crucial em Brasília, né, que é a crise hídrica. E eu tenho uma tranquilidade muito grande de estar falando sobre o assunto, porque quando eu assumi o mandato, em 2007, eu apresentei um projeto, ele se tornou lei,
que é do calçamento ecológico para os condomínios e praças, né? E hoje a gente tem essa contribuição. Por onde nós andarmos em um condomínio, a gente vem aqui no Noroeste, e qualquer condomínio, né, você vê o piso intertravado, piso com bloquete. Por que isso? Para não impermeabilizar o solo. Nós estamos vivendo a crise hídrica justamente pela questão da falta de chuvas, é claro, mas também pela falta de consciência da humanidade, porque a humanidade demorou muito a entender que a água é um bem finito, né? Todo mundo não tinha preocupação de pensar que se estivesse ali destruindo o cerrado, destruindo uma nascente, que aquilo ali ia mais tarde resultar na falta de água potável, de água doce para ser consumida. E nós esperávamos que isso fosse acontecer bem mais tarde, mas chegou muito cedo e chegou também no Distrito Federal. E é necessário que tenha essa ação de consciência da sociedade e também dos poderes. E nós temos contribuído. Nós temos 14 projetos que tratam desse assunto. E a preocupação é muito grande, porque não adianta falar de vida se nós não tivermos água. A água é a fonte de vida para todos os seres, e é necessário que se preocupe muito com isso, porque em vão será a inteligência do homem, a capacidade de transformar, se nós acabarmos com a verdadeira fonte de vida que é a água. Deputada, a senhora falou agora há pouco dessa preocupação com a água, com a sustentabilidade. A gente percebe que isso é necessário para a gente. Eu, desde já, queria agradecer mais uma vez a presença da senhora por estar no nosso programa. Estivemos aqui com a deputada Luzia de Paula, deputada distrital, que tem trabalhado pela cidade e também tentado construir políticas públicas voltadas para um grupo maior de pessoas, porque não adianta a gente fazer política pública para um grupo mínimo, um determinado grupo de interesse. Você pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665, e tentar interagir um pouco conosco. O nosso programa é temático, a gente sempre está aqui com pessoas que têm muito a contribuir com a sociedade, com esse discurso da cidadania, essa ampliação da democracia representativa, transformando ela numa democracia participativa efetivamente. Esse é um dos motes do programa e a gente tenta levar isso daí. Eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais, deputada, e mais uma vez agradecer a presença da senhora estar aqui conosco, dando essa parcela de contribuição para o avanço da cidadania. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de estar falando com a sociedade, de estar expondo o nosso pensamento e convidando também todas as mulheres para que se junte todas as suas forças e venha participar da política. Quando a gente fala de política, nós não estamos falando só de política partidária, nós estamos falando da política social, da política religiosa, tudo é uma soma para que nós possamos chegar à política partidária e entrar nas estruturas de poder. É preciso avançar. Somos 51%, mais de 51%, quase 52% da sociedade brasileira e principalmente do Distrito Federal, e ainda temos o mínimo de participação. E enquanto nós não tivermos uma participação mais igualitária, né, não tivermos uma paridade, nós não teremos realmente as mudanças desses paradigmas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e obrigada por esse momento. Obrigado a você de casa, lembrando que você pode participar conosco através do nosso site, através do nosso WhatsApp, e você é o principal
ator dessa transformação que a nossa sociedade precisa. Você, através das suas atitudes, através do que você pode fazer, escolhendo melhor seus representantes políticos, trabalhando melhor pela sociedade, para que a gente possa ter um desenvolvimento contínuo da nossa sociedade e que o Distrito Federal possa ser um lugar cada vez melhor para a gente viver, que a nossa qualidade de vida sempre aumente. Um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima semana.